Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este Evangelho é muito profundo. Parece que salta a vida divina em cada palavra que nós vamos pronunciando e que vai chegando ao nosso ouvido. Porque a eficácia, vamos dizer assim, da graça divina em nós, ou a eficácia da salvação de Deus em nós, depende da nossa profunda, inteira e completa unidade com Deus. Jesus usa desta expressão, eu sou a videira, porque Israel, o povo escolhido por Deus, é chamado a vinha de Javé. A vinha de Javé é o povo de Israel. Que ele muitas vezes assim se dirigiu ao povo. E Jesus se coloca como videira em relação ao Pai, que é o agricultor, que é aquele que cuida da videira. E olha que interessante, a revelação que Jesus faz, de que Ele é a videira verdadeira. Ora, para se afirmar que há uma verdadeira, em contraposição a uma falsa. O que seria uma falsa videira? Não que Israel fosse uma falsa videira, mas quando Deus foi ao seu povo em busca de frutos capazes de produzir um bom vinho, ele encontrou uvas azedas. E Jesus se coloca como videira verdadeira, porque ele de fato é trabalhado pelo Pai
e ele corresponde ao Pai aquilo que o Pai espera da sua vinha. Ele, Jesus, pela sua obediência, pela sua fidelidade ao Pai, pela sua inteira entrega ao Pai, produz o fruto que o Pai espera. Por isso que ele atribui, ele chama para si: eu sou a videira verdadeira. A videira agradável ao Pai. A videira que produz o fruto que o Pai espera. Mas em relação aos apóstolos, Jesus também se coloca que ele é a videira e vós sois os ramos. A necessidade de que os apóstolos estejam profundamente unidos a Jesus, porque ele, sendo videira verdadeira, produz o fruto que o Pai espera, os apóstolos também irão produzir o mesmo fruto se permanecer unido nele. Olha que interessante. A pedagogia divina, usando dessa imagem da videira. No versículo 8, como nós vimos. A videira deve dar fruto pela ação do Pai, mas também deve dar fruto pela ação dos apóstolos. O desejo do meu Pai é que vós deis muitos frutos e que o vosso fruto permaneça. A mesma ação do Pai em Jesus, também nos discípulos, também nos apóstolos. Assim, realiza-se nessa unidade profunda a purificação, permitindo que haja em nós a palavra de Jesus. Porque como ele disse, vós já estáis purificados por causa da minha palavra. Porque a palavra de Deus é palavra de vida, é palavra de salvação, é uma palavra que transforma, é uma palavra que restabelece a unidade do ser, a integridade do ser, de forma que na escuta da palavra e na obediência da palavra, nós vamos sendo purificados. O ramo que responde à palavra de Deus, ele produz fruto, e na medida que ele vai produzindo fruto, Deus vai capacitando ele para produzir mais ainda. Então, se alguém acha que não produziu nada, ou que produziu pouco, confie em Deus, porque ele vai te preparar para produzir mais ainda. Porque o importante não é a quantidade de frutos, mas é produzir o fruto. Seja 1, seja 100. Mas preciso produzir o fruto. Porque se eu produzir 1, já estou na dinâmica do Pai que vai me purificar, porque Ele quer que eu produza mais. E isso exige da gente, né, essa comunhão, essa entrega profunda, essa confiança profunda em Deus. E dessa forma, diz Jesus, a nossa oração obtém o que solicita. Eu estou na escuta, estou na obediência, estou na unidade com Deus. Qual é a dificuldade para pedir as coisas? Nenhuma. O que pedirdes será atendido. Porque estamos unidos a Jesus e unidos ao Pai. Mas no final, Jesus insiste nessa, até uma palavra que vamos dizer assim, imanência, né? Quer dizer, nessa permanência de nós estarmos nele e ele estar em nós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não é algo que se faz apenas no momento de oração, não é algo que se faz no momento de um culto, mas é no nosso viver, no nosso dia a dia, permanecer em Jesus, para que Ele permaneça em nós. É uma constante, é uma contínua permanência nele, para que Ele possa realizar em mim aquilo que Ele deseja. Como disse para vocês antes, a vinha, ela aparece muito no Antigo Testamento para indicar o povo eleito, que muitas vezes produziu frutas ácidas e não o vinho bom, conforme Isaías 5, de 1 a 5. Jesus,
ao fazer referência, como eu disse antes, ele também faz essa oposição a esta vinha que ainda não produz o bom vinho. Não dá o resultado que o pai esperava desta vinha. Embora com grande carinho Deus cuidou dessa vinha. Até a vinda do seu filho, que cumpriu plenamente todas as coisas. É preciso que se cumpra toda a lei. É preciso que se cumpra tudo o que Deus espera de nós, na pessoa do Filho. E assim aconteceu. É Ele a videira fiel, que corresponde aos cuidados e à expectativa de Deus, e produziu o vinho bom da fidelidade da aliança. Por isso que em Jesus se cumpre tudo. Por isso que ele é o homem que fielmente cumpriu o desejo de Deus, por isso ele se torna para nós uma referência fortíssima. E eu sou justificado, porque ele cumpriu a lei. E porque ele cumpriu a lei, nós fomos justificados, nós fomos salvos. Pelo fruto bom que ele produziu da obediência. Por isso que ele nos solicita